Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Gabriela Carleto. Esse é o videocast Mulheres Neurodivergentes e hoje a gente está aqui com a Su Verri. Su é pedagoga, fundadora do LC Nator, realiza mentoria para famílias e formação de facilitadores de aprendizagem no campo da autodireção, é mãe do Rafa e da Chloe, mora na montanha há 20 anos e é uma mulher neurodivergente. Foi diagnosticada com TDAH na vida adulta e hoje vai contar um pouquinho para nós da sua experiência com o tema do nosso videocast, que é TDAH, autodireção e empreendedorismo. Bem-vindas! Olá, aqui é a Andressa Stout e estou bem animada para ter essa conversa com a Su. Vou até passar já a palavra, porque temos muito a aprender com esta moça. Oi, gente, estou bem feliz de estar aqui com vocês. Quero dizer que sou fã do podcast Mulheres Neurodivergentes, já assisti todos os episódios. E falando um pouquinho sobre ser uma mulher neurodivergente, para mim também é um prazer poder me colocar nesse lugar, que foi algo tão difícil para mim me encontrar na vida, e aí de repente estar aqui falando desse lugar. O meu diagnóstico ele é bem recente, mas como, sei lá, de repente todas as fichas caíram, né? Bom, fora isso, então a gente falou sobre vários temas aqui hoje como título e proposta, e eu fiquei, nossa, que ousadia, não? Vamos falar de autodireção e empreendedorismo. É a primeira vez que eu falo assim sobre empreendedorismo, porque eu acho que é o lado B assim da minha vida, né? Eu falo mais sobre educação e sobre aprendizagem, mas como estamos entre mulheres aqui e vamos falar um pouco sobre a neurodivergência, eu sinto que coube para o tema, porque eu acho que a autodireção, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a autodireção é a gente, e eu já ouvi vocês falando isso aqui no podcast lindamente, né? É como a gente se apropria da nossa trajetória de vida a partir do que a gente tem, né? Porque muitas vezes a gente não tem, né? Não tem respostas, não tem compreensão, não tem um diagnóstico, não tem um acolhimento. E aí esse nosso desencontro nos leva além. Então, pensando no empreendedorismo, eu acho que foi isso, assim, esse desencontro comigo mesma e com a vida e com as coisas, eu como que nada me contentava ali, queria algo mais. E eu acho que isso também acaba sendo uma característica das pessoas neurodivergentes, que esse algo mais faz a gente fazer muito mais, né? E, enfim, e também um tanto desse lugar que eu só estou entendendo agora, aos 40 anos de idade, de uma espécie de disforia também. Esse algo mais é como nada tá bom, nada tá bom, nada tá bom. E esse nada tá bom, de repente me encaixei e me vi agora, poxa, então talvez isso seja mesmo empreendedorismo, né? Seja esse num lado positivo, assim, essa busca de ir além, de aprender, me desenvolver e contribuir para o mundo. Então é assim que eu chego hoje. Ai, que delícia! É bom a gente pensar sobre empreendedorismo, né? Porque às vezes a gente pensa em empreendedorismo, a gente pensa numa coisa muito estruturada, talvez, né? Esse ideal que a gente tem do empreender, né? E para mim, assim, que tenho também muito na minha alma essa coisa do empreendedorismo, tem muito a ver com uma energia, uma criação, né? Uma alma um pouco artística também, essa busca disso que você falou, que parece que está faltando alguma coisa, né? O que que eu preciso criar? O que que eu preciso ainda estudar? O que que eu preciso. E aí sim estruturar enquanto talvez, né, sei lá, um empreendimento, né, ou uma organização, ou um estudo direcionado. E aí eu acho muito interessante isso, Su. Queria que você explicasse um pouquinho mais para quem não conhece, para quem está ouvindo pela primeira vez, né? O que que é a autodireção, o que que é o ALC Nature,
que é assim, né, assim, a alma do teu trabalho, que eu acho que vai vir de encontro com isso que você está falando também desse empreendedorismo aqui. Tá bem, então, vamos lá. É tudo muito, né? Muito profundo, complexo e amplo. Mas eu sou educadora de formação, né? Trabalhei com escola mesmo, muitos anos, fui diretora de escola e tudo, e também sou formada em psicopedagogia. Então, o aprender, vamos dizer assim, é a minha grande pesquisa, o meu grande hiperfoco, né? Inclusive está lá no meu laudo, hiperfoco em autodireção. Então, é uma forma da gente o que 99% das pessoas acreditam que é a educação é o que a gente chama de escolarização, né? Na verdade, a escolarização ela é um método que ele foi criado para atender a um fim, a este modelo social e econômico que a gente vive hoje, né? E aí, a escolarização, que é isso, ir para a escola e aquela coisa da figura de um professor, uma autoridade, e as crianças enfileiradas, e todo mundo copiando e reproduzindo, muito assim, de um parâmetro também meio militar, né? Militarizado, essa coisa do uniforme e tudo isso. Isso é uma visão que foi construída, né? Assim como muitas coisas que a gente vive hoje, tudo tem um porquê e foi pensado por alguém. Só que já está bastante obsoleto se a gente considerar o desenvolvimento da neurociência, o desenvolvimento dessa área do aprendizado mesmo, da própria psicopedagogia. A psicopedagogia é uma área que surgiu para lidar com o que não está dando certo na escolarização, né? Então, assim, eu gosto muito da psicopedagogia, mas em pensar que precisou se criar uma ciência para lidar com aquilo que não está dando certo é um pouco controverso, né? E, enfim, a gente debate isso também dentro da psicopedagogia. E aí eu fui buscando outras formas de aprender, né? Que são formas que caminham no sentido desse... Que aprender é uma coisa natural, humana, né? É uma habilidade natural, é como a gente aprende o mundo e tudo isso. Então, a autodireção, ela prevê esse aprendizado que vem de dentro, que ele é não compulsório, que a escolarização traz é algo obrigatório. Então, o adulto se coloca ali na posição do ensinador, e aí a criança tem que fazer aqui, tem que atender e corresponder às expectativas. E aí criam-se os 1000 parâmetros, que até tal ano tem que saber ler, até tal ano tem que fazer continha, e até tal ano não sei o quê, e aí a gente cria todas essas categorizações do aprender. Sendo que o aprender como algo inerente ao ser humano e que contribui para a evolução da nossa espécie, ele vai muito além do que essas categorizações tabeladas. Ele é algo assim muito profundo, né, do desenvolvimento mesmo da subjetividade e tudo isso. Então, a autodireção é uma forma de olhar para o aprender que contempla esse sujeito desabrochando de dentro para fora, e não a partir e através de um parâmetro, de uma tabela, ou de um adulto, ou de alguém ali que, se a gente pensar mesmo na escolarização, é isso, todo mundo tem que aprender a mesma coisa ao mesmo tempo e dar o resultado na mesma hora, né? Isso é muito antinatural. E aí eu fui pesquisando, depois de um tempo eu saí das instituições escolares e fui pesquisando outras formas de cuidar das crianças e desenvolver, e aí a gente tem aí toda uma ancestralidade dos povos originários e das organizações comunitárias para a gente resgatar isso, né, e trazendo, enfim, e a neurociência trazendo também essas características. Primeiro, que a gente aprende no prazer, na liberdade, no desejo, muito mais do que na obrigação, né? E também de uma forma assim, isso, é aleatória, né? No sentido do interesse, do desejo ser algo que não está ali dentro de um currículo e tal, e agora é hora de... E a gente tem várias
vários exemplos que acontecem dentro das escolas, que quem está nas escolas conhece, que é isso, às vezes o professor está ali querendo dar uma aula chatérrima no quadro, na lousa, e a criança tem que ficar copiando, e às vezes passa um inseto voando, e a sala inteira vai lá ver o inseto, e o professor diz, não, mas agora é aula de matemática, e perde aquele momento da experiência, do trocar, de se conectar. Para quem é muito acostumado com a escola e com a escolarização, isso parece um absurdo, porque daí cada um vai fazer o que quiser, na hora que quiser. Como assim? E cadê a autoridade e o controle? Mas existem pesquisas avançadas em relação a isso, e existem livros e comunidades cada vez mais surgindo, que a gente chama de comunidades de aprendizagem autodirigida, né? E agora, para falar um pouquinho da LC Nature, então, eu conheci essa forma de aprender que se chama aprendizagem ágil e que ela se utiliza de ferramentas que são inspiradas no mundo dos softwares, que são as metodologias ágeis, as ferramentas ágeis. E elas são incríveis. Eu sou apaixonada, porque como uma boa TDAH que sou, eu preciso de ferramentas de autorregulação e de organização. Mas também, de novo, não pode ser aquele negócio rígido e quadrado, porque a gente se irrita também, a gente perde a paciência com um negócio muito quadrado ali, metódico, ao mesmo tempo que a gente precisa. Então, as ferramentas ágeis, além de tudo, elas me trouxeram um ahá de falar, opa, peraí, mas tem como a gente fazer o aprendizado de outras formas, e ele é bom tanto para as pessoas neurodivergentes, quanto para as pessoas que não são neurodivergentes. Né? Porque eu acho que essa história da inclusão é tentar enfiar os neurodivergentes numa caixa ou num comportamento que nunca vai funcionar. E se a gente experimentasse o contrário? E se a gente experimentasse uma outra proposta que desse certo para todo mundo e aí ninguém precisa se espremer em nada e nem se encaixar? Enfim, e aí eu fundei o ALC Nature, que está fazendo 5 anos essa semana. É uma comunidade de aprendizagem nessa perspectiva. E aí comecei a trabalhar com famílias e com formação de facilitadores. Enfim, então é isso. Aprender, educar no sentido mais amplo e cuidar dessa diversidade humana de aprender e de se relacionar. Legal, queria te perguntar, né? Você, como uma pessoa que tem TDAH, o que você sente que teria sido diferente na sua vida se você tivesse tido uma educação autodirigida desde lá do começo? Foi difícil para você estar na escola, né? Pensando que geralmente nós que temos TDAH temos muita dificuldade de ter atenção naquilo que não nos interessa, né? E na escola isso acontece muito. Queria saber um pouco como é que foi para você isso, o que você acha que poderia ter sido diferente, assim. Sim, eu acho que como mulheres neurodivergentes, a gente aprende a se adaptar. E eu não entendia de onde que vinha a minha ansiedade e as minhas crises emocionais, assim, de uma vida. E eu acho que sim, eu não, assim, eu tive problemas na escola, vamos dizer assim, com a parte das exatas, as matemáticas, eu pegava a recuperação, mas para mim, tipo assim, eu decidi que aquilo não fazia sentido para mim, então eu não estava nem aí também de pegar recuperação. Eu gostava muito de estudar história, outras coisas, mas aí tinha essa cobrança que se tornou uma autocobrança e eu não entendia muito bem como é que era aquilo, né? Então, uma coisa de ter muito, assim, agora eu posso dizer, né? Mas na época era isso, tinha muita, eu até hoje eu tenho, mas hoje eu sei, e agora eu sou autodirigida, então eu escolho, mas eu tenho muita dificuldade de curso, assim, essa coisa de aula, sabe? Aula todo dia, ainda mais as aulas de exatas e coisas que eu, tipo, meu Deus do céu, agora tem X e Y, e Z também, e é matemática, nossa, que difícil, né? E aí todo dia, porque a escolarização, além de tudo, ela é um método, porque assim, para aprender, de fato, a gente precisa de repetição. O nosso cérebro tem essa coisa da plasticidade e também nós, como TDAH, temos uma necessidade de rotina e tudo mais.
o paradoxo é que tipo de rotina e que tipo de repetição. Então, esse tipo de repetição, assim, meio. Isso me deixava muito, tipo, maluca assim, emocionalmente instável, e aí eu não entendia, né? Agora eu tô dizendo com clareza, mas eu acho que teve muito forte. E em relação ao empreendedorismo, e é o que eu quis trazer hoje também, essa disforia, né? Então eu não conseguia perceber no que eu era boa, porque eu ia ruim nas matérias e porque também eu tinha outros caminhos, né, para chegar nas mesmas. Então, enfim, as minhas respostas para mim era normal, eu só estava pensando do meu jeito, mas eram assim, as pessoas ficavam sempre me olhando assim, tipo, que ela tá falando, gente? Como assim, sabe? Tipo, e aí eu tinha outros caminhos, né? E isso não era visto como uma coisa boa, porque poderia ser, né? Do tipo, olha que pessoa criativa, olha, vamos olhar aqui por essa outra forma de pensar ou de conduzir a vida. Então, em relação a isso, eu acho que somente agora, depois do meu diagnóstico, que eu consigo dizer, nossa, era por isso que eu era tão diferente, e é por isso que eu sou uma empreendedora e realizei tantas coisas diferentes na minha vida, incríveis, assim. Muito difícil para mim falar isso. Olha, realmente eu empreendi, fiz um monte de coisas, né? Porque, como era estranho e era fora da caixinha, eu nunca conseguia ver como algo de bom. Então, eu acho que a pior marca para mim do meu processo de educação foi essa minha disforia, né? Essa minha baixa estima e as pessoas me olhando de uma forma e eu não conseguindo me identificar com isso. E somente agora, né, depois de tudo que eu já vivi na minha vida, de tudo que eu já passei, eu consegui me tá, essa sou eu, esse é o meu trabalho, essas são as minhas realizações, enfim. Então, eu acho que isso é uma coisa muito forte da escolarização, assim, acho que para todas as crianças, mas em relação às TDAH é muito mais forte isso, né? Esse desencontro consigo mesmo, assim, né? Essa tua fala me trouxe, né, algo que eu escuto muito na clínica, acredito que a Andressa também, né, a gente já teve essa escuta em alguns grupos, vem da minha experiência também, assim como a sua, né, de ter muita dificuldade de conseguir realmente entender os métodos, entender os caminhos que eram propostos e traçados, né? Quando você fala ali que entra o X, o Y, o C, aquela matemática que você olha e aquilo em algum momento parece que não faz sentido, e o quanto que, de fato, essa dificuldade que, né, esse processo de escolarização, esse sistema tem, de olhar para outras formas de aprender. Quando eu te conheci, né, e comecei a aprender com você também, a pesquisar um pouco mais também sobre essa questão da autodireção, o quanto que isso me trouxe também, assim, até de pacificação, não só para mim, mas para o Lorenzo, meu filho, esse outro olhar para o mundo, essa outra forma de aprender, né? Tem pessoas que aprendem só escutando. Tem pessoas que precisam escutar e escrever. Tem pessoas que precisam escutar, parar o vídeo e escrever e voltar ao vídeo. E tem aquelas que, né, vão aprender de outras formas, só assistindo ou só pesquisando, né, são os autodidatas. Então, a gente não tem uma forma só de aprender. É claro que a gente vive numa sociedade que tem esse sistema educacional, né, em sua grande parte, na maioria dos países, a gente já tem alguns países que está mais avançado esse processo do homeschooling, do unschooling, né, da autodireção. Acho que o Brasil ainda tem muito a aprender, não só com você, mas com outras pessoas que pesquisam a autodireção. E vou concluir minha fala fazendo o link com algo que eu aprendi na autodireção e que me ajudou muito, né? Que foram o uso, organizar a minha vida com os post-its. Post, né? Fala errado os post-it, mas enfim, fazer esse uso, né?
com cores diferentes, com setores, com listas de desejos, né? Então, oferecimentos, desejos, o que eu posso fazer, o que dá para eu fazer, o que eu conseguir fazer hoje, o que eu ponho para amanhã. E quando eu comecei a trazer isso para minha vida, mudou assim a minha estrutura diária de trabalho, de organização interna, né, e tudo mais. E aí te passo de volta, Su, com o pensamento do quanto que isso, né, é importante de talvez ser ensinado para famílias que têm, né, alguma criança neurodivergente, seja um adolescente ou não, autista com TDAH ou não, uma dislexia, o quanto as ferramentas ágeis podem ajudar nesse sentido de organização. Vamos lá, então. Para quem é TDAH, a gente é múltiplo, né? Então, assim, na minha pesquisa de formas de organização, eu já tentei muitas. O que eu gosto das ferramentas ágeis é porque é simples, menos é mais. E esse é um menos é mais que, tipo, uau! Que bom que você falou sobre isso, né? Eu tenho trabalhado com famílias e é isso, é uma coisa tão simples, mas é voltar ao simples de uma prática. Que, como eu falei, é importante a gente se organizar, mas é importante a gente ter uma intenção, né? Então, inspirado lá nas ferramentas do mundo corporativo, dos softwares, a gente tem a grande ferramenta que é o Kanban. E o Kanban, do jeito tradicional, ele é a fazer, fazendo e feito, né? Ele é um quadro assim que você organiza e é isso. E aí, na aprendizagem ágil, a gente adaptou para intenções, pedidos e oferecimentos, né? E aí a gente trabalha sempre. Isso para mim é uma virada de chave, que é sempre você partir da sua intenção. Por que eu estou fazendo isso? Enfim, para o mundo escolarizado é um pouco mais difícil, porque quando a gente se pergunta por que eu estou fazendo isso, muitas vezes não tem uma resposta favorável, então fica mais difícil. Então, também, como que a gente precisa ir transformando o que a gente entende por aprendizado, né? Mas, enfim. Então, essa é uma prática desse diálogo interno, né? De tipo assim, tá, qual que é a minha intenção para o meu dia de hoje? Às vezes nossa, como, né, pensando nas coisas que um TDAH passa, nossa, hoje se eu conseguir tomar a minha água, tá bom demais. Hoje se eu conseguir passar o dia sem, né, sei lá, sem procrastinar, enfim. E aí você pode colocar desde preciso pagar as minhas contas, enfim, e aí você vai criando essas listas de tarefas. O que é legal das ferramentas quando você está em um coletivo, pensando em crianças e várias pessoas aprendendo ao mesmo tempo, é que você consegue estipular e ir fazendo por partes, no sentido de que, por exemplo, você vai fazer algumas tarefas por dia, né? Você consegue ir organizando isso e trazendo para uma coisa mais tangível, para a gente não se perder nas mil coisas que a gente tem e tal. E, ao mesmo tempo, a gente consegue visualizar, porque ali nas intenções, nos pedidos e oferecimentos, você pode pôr quantos você quiser, né? Você vai pondo, quer dizer, a gente consegue tirar do nosso cérebro essas 1001 ideias e pensamentos e vontades e desejos. E aí, quando a gente olha para a agenda, a gente fala, ops, saiu 1 milhão de coisas, mas eu só vou conseguir fazer 3. Então, a gente vai aprendendo a fazer um exercício que a escolarização não traz, né? Que eu acho que isso para o TDAH, quanto antes a gente conseguir fazer, é melhor, né? Que é essa autoanálise. Opa, peraí, eu quero fazer um monte de coisas, mas dessas um monte de coisas, o que é prioritário? O que eu vou pegar e realmente fazer? Então, eu sinto que são ferramentas que ajudam muito nessa auto-organização. E uma outra coisa, assim, que eu gosto muito da aprendizagem ágil é justamente a questão dos corpos, né? Que na escola tem que ficar lá todo mundo, assim, passivo, né? Sentado, recebendo. E no caso da aprendizagem ágil e das ferramentas ali, a gente faz oficinas de, no máximo, 1 hora. Então, a cada 1 hora, você tem que se levantar, ir lá,
se mover até o outro espaço e ver o que vai acontecer. Isso é bom para quem é TDAH, porque a gente não aguenta ficar muito tempo sentado, mas é bom para todo mundo, porque é ruim para a saúde ficar 4 horas sentado sem se levantar, né? Então tem essa lógica, e aí isso tudo, os caras lá dos softwares que estão dizendo, os futuristas, os caras lá do Vale do Silício, que estão desenvolvendo a alta tecnologia. Olha, o corpo precisa se levantar, se mover, precisa sair. Aí também você, tipo, até pra gente que tem essa coisa do hiperfoco e tal, tipo, 4 horas na mesma sala, 1 hora é português, outra hora é matemática, outra hora é geografia, embolou tudo. Só de você se levantar dali e sair, putz, agora eu vou para outro lugar, fazer outra coisa, isso também ajuda o nosso cérebro e o corpo ali, né? Então eu acho que são das coisinhas mais preciosas assim que eu tenho para trazer e que são pequeninas coisas e que as famílias têm trazido uma resposta assim do tipo, nossa, que uau! Né? E dessa ferramenta, esse hábito que a gente chama de check-in e check-out, de manhã você fazer ali, voltando à questão das neurodivergências, a gente tem uma necessidade do pré, né? De prever o que vai acontecer. Então você vai ali, conversa, dialoga, olha, hoje vai ser assim o dia e tal. E aí todas essas coisinhas são coisinhas pequenas que não são um grande acontecimento, mas que realmente vão ajudando essa regulação, né, desse dia a dia. Legal, quando você trouxe, né, essa técnica também de visualizar, né, o que você já fez ali no teu dia, eu acho que isso é muito bom para quem tem TDAH, porque a gente tem a memória de curto prazo ali bem, bem curta, né? Então, muitas vezes a gente até esquece que a gente já fez tanta coisa, a gente só pensa, nossa, mas ainda tem tanta coisa para fazer, né? Não fiz nada, então é Natal e o que você fez, não fiz nada o ano inteiro, e a gente não valoriza a nossa trajetória, né? Não valoriza tudo que a gente já colocou aí no mundo, né? Então eu fiquei pensando que isso, além de tirar, né, todas as ideias ali da cabeça, você conseguir visualizar, acho que também é bom para reconhecimento, né? Para também para a gente conseguir valorizar as pequenas coisas que a gente fez, né? Sim, eu até vou compartilhar com vocês, por exemplo, para como que a gente, porque o nosso cérebro, né, a gente que tem que hackear, acho que isso tem a ver com a autodireção, acho que para o TDAH funciona muito, porque todas as coisas que funcionam para o cérebro, tipo, o TDAH tem aquele cérebro teimoso, né? Eu sei como é que é, mas aí eu, tipo assim, é meio que um auto-engano que a gente faz, né? A gente sabe tudo que a gente precisa fazer e a gente não faz. Então, dessa forma, você vai também brincando e criando ferramentas. Então, por exemplo, atualmente eu estou lendo 6 livros ao mesmo tempo. E aí eu olhei e falei, 6 é muita coisa. Pera, aí nessa planificação, você também começa a decidir, porque daí eu criei esse diálogo interno. Estou dando um exemplo, mas pode ser para vários assuntos. Mas aí eu criei esse diálogo interno de dizer, não, mas eu quero terminar, porque eu tenho outros aqui que eu quero ler, já comprei, já tem mais 3 na fila. E aí eu falei, eu só vou começar a ler um livro novo na hora que eu tirar livros aqui. Tem que tirar uns 2, pelo menos, para entrar novos. Isso também é uma forma de você ir, porque a gente começa um monte de coisas e não termina, né? E aí essa sensação de frustração às vezes é isso também. Ixi, travei, foi? Ah, não, achei que eu tinha travado. E acho que essa sensação também é isso. A gente começa um monte de coisa e aí parece que a gente não fez nada. Mas então, como é que a gente cria um mecanismo de diálogo interno de olhar? E eu comecei a fazer isso, né? Legal. Tô lendo 6 livros, quero terminar de ler para dizer que eu li o livro inteiro, porque eu quero entender até o fim. E aí e se você não planifica, não organiza, né? A gente não tem essa dimensão. E como eu trabalho como mentora, então eu também um outro hack que eu faço comigo mesma é contar dos meus desafios para as pessoas. Eu, tipo, essa história do livro virou stories. E aí eu comecei, e agora também eu criei isso também é da autodireção. Você cria um comprometimento compartilhado.
Do tipo, olha, gente, esse final de semana eu peguei para terminar um livro. E aí eu publico lá e tal, enfim, né? E aí, enfim, você. Então, são hackzinhos que a escola poderia muito bem ensinar, porque é isso, não é só para neurodivergentes. Mas aí vai entrar nesse campo da escolarização e da autodireção, que a escolarização ela vem dessa ideia do heterodirigido, quer dizer, de fora para dentro. É sempre a gente está atendendo demandas externas, é de fora para dentro. E esse de fora para dentro que gera essa incongruência, ainda mais nos neurodivergentes. Então, a autodireção ela vai olhar de dentro para fora. Então, a gente vai ter que comunicar muito mais, perguntar muito mais, fazer muito mais essa checagem, né? Enfim, e acho que é isso, assim, um pouquinho. O que mais? Eu estava lembrando aqui que a Andressa, ela foi alguém que me ajudou muito nesse processo opa, pera lá, segura, né? Segura esse desejo. Tem muita coisa na fila, os 6 livros na fila, né? Então vamos fazer isso, 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 isso. Olha, vamos, mas agora vamos organizar. Então eu fiquei pensando no que você estava falando, né? E todo o processo também de criação que eu e a Andressa a gente tem, o quanto que é importante a gente pensar na intenção. E aí estou pegando a palavra que você trouxe, né? Intenção de o que que eu quero com isso, para onde eu vou, por que que eu estou fazendo isso, para que que eu estou fazendo isso, o que que eu vou ganhar com isso, qual é a intenção. E aí começar essa autorreflexão, que é o que você está trazendo. Será que isso vale a pena? Isso faz sentido agora? Porque a gente quer tudo, né? E aí a gente não dá conta de tudo, e aí a gente entra nesse processo da rodinha gigante, né? Andando, correndo atrás do rabo. Eu quero tudo, não dou conta de tudo, portanto eu não consigo, portanto eu sou ruim, portanto. Então, como é importante, primeiro, a gente ter pares, né? Trocas, que é isso, o quanto que a gente aprende com o outro, a gente cresce nessa relação com o outro, seja profissional, seja de amigo, seja familiar. E o quanto que essa autorreflexão, que eu acho que também vem, meninas, de uma maturidade, né? Quando a gente é mais nova, a gente tem essa maturidade emocional. E isso sim, eu sinto muita falta nas escolas, né? E até nas famílias, se vocês pararem para pensar, eu acho que são poucas as famílias e quase nenhuma escola que trabalha esse autoconhecimento, essa regulação emocional, do tipo, Su, por que que você está agitada? O que que você está pensando? O que é que está te incomodando? Ou o que que você está criando? Fazer perguntas, né? Aquilo que a filosofia também nos traz. Perguntar, refletir sobre. Acho que a maturidade, já que a gente não aprende na infância, nos propicia a gente ir desenvolvendo isso. Então, hoje, né, depois de bastante tempo, eu me pergunto várias vezes, que é isso que você estava falando. Será que eu dou conta? Será que isso vale a pena? Será que isso é para agora? E aí também foi uma forma que eu aprendi agora, depois de muitos anos, a encontrar, a me autorregular. Porque se eu não faço isso, eu desequilibro. Eu entro quase num burnout, porque eu penso e penso e crio muitas coisas ao mesmo tempo. E daí eu não consigo realizar tudo aquilo, e daí eu vou, né, pifando, eu pifo, literalmente pifo. Então, queria colocar isso para vocês refletirem, se isso também chega assim para vocês, se vocês também passaram por isso, se faz sentido, e enfim, é isso. Pega a bola. Eu vou falar um pouquinho sobre uma coisa, ouvindo você, a maturidade é incrível mesmo, porque assim, como eu não sabia como me comportar, olhando por esse lado, a gente é muito, como TDAH, a gente é muito bobinha, né? Então, e essa sobrecarga também é de fazer um monte de coisa que dizem que a gente tem que fazer. Ah, estão me dizendo que eu tenho que fazer isso, estão me dizendo que eu tenho que fazer aquilo. E mais as coisas que eu quero, né? Então a gente fica, além das nossas múltiplas coisas, ainda tem todos esses temques do mundo, né? Então faz muito sentido isso que você trouxe,
E, enfim, queria trazer um gancho assim com relação ao empreendedorismo, né? Porque daí eu acho que tem essa característica da gente ser múltipla, ia fazer um monte de coisas, e é isso, atirando para todos os lados, fazendo um monte de projetos. E nunca nunca, assim, agora está chegando, né? Mas não chegava esse, nossa, olha quantas coisas eu já fiz, olha isso aqui, olha isso. E aí eu não apresentava também isso para o mundo, né? Agora eu digo, não, eu sou mentora, gente, eu tô trabalhando com facilitação de formação de facilitadores, eu tenho um centro de aprendizado, eu construí aqui no meu sítio, quer dizer. E, de novo, agora trazendo a questão das ferramentas, né? Para a gente, nesse lugar de empreender também, né? Porque para a gente amadurecer e colocar coisas no mundo e realizar coisas, a gente precisa conseguir terminar essas coisas, né? Então, também com esse intencionar e organizar o que eu vou fazer para hoje e tal, eu também estou conseguindo. Acho que para além desse desencontro, esse lugar de ser empreendedor é um lugar muito sofrido, né? No sentido de você lidar com as incertezas. Então, junta-se a isso toda essa angústia do TDAH, né? Então, eu acho que o que eu tenho aprendido depois que conheci Gabriela e depois que veio o meu diagnóstico, comecei a ouvir vocês e comecei a estudar, porque eu acho que eu tenho falado sobre isso, acho que tem um lado da gente estudar coisas, porque de fato existe uma ciência que explica o funcionamento do nosso cérebro, existe uma bioquímica, existem coisas que são fatos, né? Mas existe também essa autodireção de entender como eu funciono. Quer dizer, tem que juntar essas duas coisas, né? Talvez o mais importante, antes ainda do conhecimento externo, seja esse movimento interno da gente se entender com a gente mesma, para daí a gente buscar no externo, né? Então, eu comecei a olhar isso tudo não como uma coisa ruim, né? Porque no mundo é como, nossa, seu cérebro é estranho, é desregulado. Todas as coisas de ter TDAH é tudo ruim, né? Tipo, ixi, pessoa agitada, pessoa hiperativa. E aí eu comecei, através do conhecimento externo e dessa minha maturidade, né, de ter vivido muito e de um sofrimento, né? Porque eu acho que é isso, uma vida de um sofrimento, de um desencontro. Eu comecei a transformar todas essas coisas a meu favor. Como pegar ali os superpoderes e de repente, opa, isso aqui na verdade são superpoderes e não necessariamente defeitos e coisas ruins. E aí, no final, uma reflexão que eu queria trazer aí para vocês me ajudarem aqui é que o problema não é a neurodivergência, né? O problema é a forma como o mundo e as exigências e as coisas externas querem que a gente seja. Porque eu, tipo, se eu não tiver pressão... Por exemplo, eu trabalhando sob pressão, gente, esquece. Do tipo, eu posso fazer aquilo perfeitamente, otimamente bem. Se tiver alguém me vigiando, assim, parado, olhando eu fazer, pronto. Eu tropeço, eu caio, eu faço tudo errado, deixo cair os negócios. Enfim... né? Então são coisas muito muito simples assim, mas que às vezes se tornam complexas por essa falta de um ajuste. Então o que eu tenho feito, e aí as pessoas, mas diagnóstico, mas TDAH, você fica afirmando isso, você fala para todo mundo. Eu falo porque como é o que eu sou, é uma condição da minha existência e também é o que me faz ser brilhante nas coisas que eu faço bem. Porque eu acho que se eu não tivesse todo esse desencontro, eu não tinha caminhado tanto na vida também, né? Então a gente fala muito, não começa as coisas e não termina, gosta de um monte de coisa, tá, mas o que as pessoas que começam e terminam ali, que estão dentro de uma caixinha, fizeram além? E o tanto de coisas que a gente faz além, sem ter terminado, e com todos os defeitos da hiperatividade e tudo isso. Então, eu tenho ido nessa direção. Legal, sempre bom ouvir pessoas que conseguem encontrar realmente, né, os aspectos positivos, né, dentro do TDAH.
E fiquei pensando assim, né, se você poderia trazer algo a respeito do aspecto do TDAH, que eu escuto muitos pacientes reclamando, né, de que não conseguem ter uma disciplina quando é para atingir um objetivo muito a longo prazo, né, que tem essa busca dopaminérgica ali pelo prazer ali, então, né, vai para o imediatismo. Como é que isso entra, né, para empreendedorismo, para quando a gente está tentando mudar um sistema que é muito grande, né, porque eu acho que o que você está apresentando está indo muito contra a maré, né? Então, também sei que não é do dia para a noite que isso vai tomar grandes proporções, né? Isso traz em você esse lugar da disforia que você comentou. Como é que você lida com isso, assim? Trouxe 3 perguntas ao mesmo tempo, porque eu sou TDAH e é assim que é. Adoro. Espero que você tenha entendido. E aí eu respondo metade e vou para o outro lado. Tá ótimo. Não, assim, eu acho que essa pergunta, na verdade, foi maravilhosa, porque ser autônoma e empreender foi uma crise, assim, né? Do tipo, ao mesmo tempo que eu conhecia as ferramentas ágeis, eu queria provar para as pessoas, né? Através da minha experiência que elas funcionam, também foi um processo de um mergulho muito profundo. Eu acho que tem 2 coisas. Primeiro, que a gente realmente não aprende na escola isso. Porque se a gente aprendesse mais cedo, era mais fácil. Eu vejo as crianças que já estão aprendendo dessa forma, que tem mais escuta, e aí você pergunta, como você está se sentindo? E os adultos ficam... E a criança, olha, hoje eu acordei me sentindo um pouco ansioso, porque não sei o quê, e sabe assim, tipo, crianças TDAH que tem um acompanhamento, é tipo assim, nossa, gente, eu com 40 tô aqui, ó, 10 anos atrasado em relação a essa criança. Então, assim, para começar por aí, né, deveria começar antes isso. Uma outra coisa que para mim, né, a minha pegada é essa história de estar em comunidade, de estar essa coisa do se comprometer coletivamente, né? Porque realmente, e ainda eu trabalho de casa. Então pensa, pensa a pessoa que, tipo assim, a minha história é real, assim, foi um caos, foi um drama, com os filhos em casa e tentando empreender e tudo isso ao mesmo tempo. Até eu conseguir, eu acho que primeiro tem uma coisa da gente acreditar na gente mesma e nessa construção, porque é isso, de fato eu não tinha isso, ninguém me ensinou e eu tive que adquirir sozinha, né? Porque, enfim, claro que eu estudei coisas, mas é isso, a autodireção são bases internas que a gente constrói, essa intenção ela tem que estar muito forte para você poder, né, construir. Mas eu acho que esse comprometimento coletivo é muito bacana, assim, isso me ajuda muito. Quando eu quero alguma coisa, eu vou lá e posto no Instagram. E aí pronto, entendeu? Putz, marquei a live para amanhã e amanhã eu vou ter que estar lá para fazer live, né? Enfim, coisas assim que eu acho que ajudam bastante. E também eu acho que já que você falou que a gente está nadando contra a maré, a gente também não cair tanto, porque é isso que eu falei que era muito bobinha, acreditava muito, né? Se me fala que eu tenho que fazer um negócio de 1 até os 50, eu sou dessas, entendeu? Eu ia mal, não sei o que, ficava de recuperação, mas eu tinha que fazer do 1 até os 50, não podia fazer 47, porque aí eu não tinha feito. Então, também, acho que é esse diálogo da gente não comer a pilha, a gente é acelerada, né? Falando especialmente para nós, assim, não comer a pilha dessa coisa da produção e de nananã e nananã, e entender que no empreendedorismo, na criação e na autodireção, a gente tem esses fluxos mesmo, né? Que tem hora que a gente está no caos e a gente está lá, sabe? E tá isso. E aí eu preciso... A paralisia, tô na paralisia, né? Mesmo com um monte de ferramentas, mesmo me autoconhecendo, usando post-it, o mais importante é eu me autoaceitar e entender o que está acontecendo naquele momento comigo, né? E aí, beleza? Ok, estou aqui nesse momento. E o que eu entendi também é que quando a gente aceita
passa mais rápido, sabe? Do tipo, e aí eu comecei, como eu sou autônoma e eu trabalho com uma pessoa que eu tenho esse defeito também, que eu começo a falar, essa pessoa, não sei não, hein, mas acho que ela é neurodivergente. E aí, mesmo sem saber, eu começo a tratar a pessoa como se, né? Então, eu trabalho com uma pessoa que ela tem muito essa instabilidade sabe, uma hora a gente tá, uau, vamos lá! E tem hora que a gente assim, nossa, hoje eu não tô conseguindo fazer nada. A gente tem muito isso. E antes, o outro, o espelho do outro me incomodava antes de eu saber meu diagnóstico, de um lugar que eu também me cobrava. E aí eu cobrava o outro porque eu tinha que fazer. E eu aprendi a olhar e também para o outro e para as outras pessoas que estão comigo e perceber essas nuances. E às vezes só de você dizer, ai, poxa, tá tudo bem, vamos lá, dá um abraço aqui, não sei o quê. E aí aquela pessoa que estava no pior dia, daqui a pouco já tá, então vamos. Tipo assim, então, às vezes, é muito mais uma coisa, quase que uma coisa psicológica mesmo, né? E que se a gente não pega essas nuances, a gente entra no batidão, a gente começa a se cobrar o outro, e aí dá treta. E aí eu também comecei a comunicar para as pessoas, de tipo, gente, hoje, né? E eu, no começo, eu tinha vergonha disso, no sentido de estar me expondo, de dizer que eu estava num dia de paralisia, ou que eu estava numa crise, ou alguma coisa assim. E quando eu comecei a dizer, na verdade, isso foi desarmando as pessoas que trabalham comigo, no sentido de, ai, nossa, eu também estou num dia péssimo, que bom que você falou, vamos deixar para amanhã, então, isso aqui e tal, nananã. Então, eu acho que é tudo uma questão mesmo, é a mesma coisa, vocês estão entendendo? Eu continuo sendo TDAH, mas é uma maleabilidade de como a gente conduz as coisas, sabe? É tipo, é isso, é fazer as coisas por outros caminhos, né? Não sei se eu respondi, mas eu falei um monte de coisa aí. Não, respondeu. E eu estava pensando, tem a ver com essa questão de maturidade emocional, isso que você falou, né? Que a gente já comentou. Eu acho que tem um lugar de pertencimento, que é isso, né? Quando você fala, quando você comunica para o grupo de trabalho, para a comunidade, o outro também, que escuta, também se sente ali pertencente, também se identifica, e nessa identificação cria-se ali, né? Uma borda, um lugar, um campo de acolhimento, que também tem esse lugar da fala, né? Que a partir do momento que eu falo, eu descarrego, eu troco, né? Eu jogo no mundo, eu também ponho essa intenção. Então, eu acho que são pequenas coisas que a gente às vezes esquece, mas que são fundamentais para a gente encontrar uma regulação interna, né? Eu tô com essa coisa da regulação na cabeça, e aí minha pergunta vem em direção a isso, né? Você falou que nunca tinha pensado sobre isso, mas então quero te colocar para pensar. Porque eu sei que você foi criado em São Paulo, né, na urbe, mas você mora na montanha há 20 anos. E aí hoje, nesse lugar, né, dessa mulher que você se transformou, que é essa mulher potente, criativa, né, incrível, autodirigida, o quanto que você acha que a natureza, essa vida na natureza, né, te ajudou a te regular, ou em muitos momentos, talvez, até a passividade, né? Esse tempo maior, porque a montanha chove, alaga, às vezes, não dá para sair, então tem esse tempo que é o tempo da natureza, não é nem o tempo do outro que eu estou lidando. Eu estou lidando com a natureza, com a força da natureza. E às vezes isso também que a gente idealiza, que é sempre maravilhoso, mas no meio de uma crise isso pode ser uma angústia. Então, queria te ouvir em relação a isso, já também pensando a partir da neurociências, né, que nos traz vários estudos já do quanto o contato com a natureza para o neurodesenvolvimento das crianças é fundamental e faz muita diferença. Então, como uma jovem criança hoje que você é morando aí na montanha, o que você pode elaborar sobre?
Muito bem. De novo, né? Eu acho que a gente é meio lerdinha para cair a ficha com algumas coisas. E eu entendi depois de um tempão que eu já morava na montanha que realmente estar há muito tempo, 20 anos, né? Enfim, mas quando já fazia uns 15, uns 10, assim, eu entendi que realmente muda uma coisa no nosso DNA. Assim, é muito louco. Meus filhos nunca moraram na cidade e têm uma outra relação, uma percepção de mundo e tudo isso. E eu acho que sim, tem as duas coisas, mas esse momento da solidão, vamos dizer assim, ou de estar ali na natureza, num processo, numa crise, crise é ruim de todo jeito, entendeu? Então eu acho que tem uma coisa que me trouxe muito esse olhar é o que é. Porque também tem um lado da gente querer distrair, querer medicar, querer fazer outra coisa, querer mudar de assunto, querer não sei o quê, nananã, e aí você também, enfim, não sei, é uma percepção minha, né? Não sei se eu tô falando de um lugar assim, não científico, tô falando de um lugar vivencial, né? Mas que de toda forma eu acho que sim, a natureza ela é fundamental. Vou dar um exemplo recente assim que eu estava em São Paulo e eu tive eu tenho muita crise de ansiedade quando eu estou em São Paulo. Eu me desregulo muito, assim, é de um lugar assim que eu tenho que fazer assim, e aí a Gabriela também me ajudou muito com isso, essa coisa do yoga, da meditação, da respiração, mas é isso, é coisas que eu tenho que fazer para não surtar, né? Então, tipo, beleza, aprendi um monte de ferramentas, mas se eu tivesse que viver isso, por exemplo, eu já não faço qualquer coisa, moro em qualquer lugar, faço o que você quiser, mas em cidades em São Paulo, enfim, né? Mas eu tive, então, domingo, olha que legal, vamos almoçar no shopping. A gente pegou um trânsito daqueles. Aí chega no shopping, não tem vaga. Aí chega na praça da alimentação, não tem lugar para sentar. E aí eu comecei, né, ficar com crise de ansiedade e foi muito interessante porque me deu um insight assim, quando eu estou aqui, por exemplo, na natureza, eu simplesmente saio, tiro meu sapato, vou molhar o pé no rio, vou pisar na terra, vou ficar debaixo de uma árvore, escutar um passarinho e tal. O meu pânico no shopping era, meu Deus do céu, onde é que eu vou tirar meu sapato? Porque mesmo se eu tirar o sapato, não tem terra para, né? Então, assim, eu acho muito complicado, inclusive a estrutura das escolas e tudo, porque eu moro na zona rural e na época que eu dava aula, a escola é na zona rural, no meio do nada, gente, mas é aquela estrutura de prisão, grades, salas e tal. E crianças da zona rural que chegam com o pezinho de terra na escola, sabe? Chinelinho de barro, e aí vai para um negócio assim, asséptico e tal. Então, eu não sei, assim, da minha experiência, eu acho que sim, Gabriela, acho que isso é uma coisa muito séria e muito profunda, e que isso está muito distante ainda da vida das pessoas, no sentido, né, isso, assim, porque o que a gente tem, meus filhos, por exemplo, eu trabalho online, eles usam muito a internet, mas é diferente você ficar várias horas na internet, olhando aqui, ó, tem uma montanha aqui na minha frente, passarinho cantando, do que você ficar várias horas na internet dentro de um apartamento e não ter o pé descalço e tudo isso. Então, eu acho as duas coisas. E aí, eu recentemente até escrevi um texto, postei no meu Instagram lá, que é isso. Eu gosto das duas coisas igualmente. Eu amo esses momentos do tipo, esses dias tem chovido, e aí dá uma coisa assim mesmo, né? Uma coisa assim, bem introspectiva e tal. Mas eu adoro balada, adoro carnaval. Sabe assim? Então, tipo, aí vou hiper sensorial em estímulos, e aí fico exausta e venho para o silêncio de volta, assim. Mas eu acredito que a gente precisa também poder viver as nossas crises, e eu sinto que o mundo quer que elas passem.
E quanto mais eu, enfim, fui me fazendo terapias e entendendo, é que, assim, cada crise que eu tenho e que eu me permito viver e que eu vou ali e tal, eu volto melhor. Eu volto com uma coisinha a mais do entendimento sobre mim, sobre o que gerou aquela crise, sobre como eu me autorregulo. E a gente vive num mundo que não tem tempo para nada, né? Você não pode. Não, toma um remédio e fica boa logo. Nossa, não, tal. E então, nesse sentido, a montanha ela tem o lado difícil, porque é isso, quando você tá. Mas ir também te permite entender aonde que é ali o teu fundo do poço ali. Eu sempre falo, o fundo do poço é bom, é um lugar oportuno, porque quando você chega no fundo, você tem chão para você pisar e se reerguer, né? Eu não sei se eu estou falando muita besteira aqui, mas eu tenho percebido que é isso, muito mais do que não querer entrar na crise, é entrar, entender, vivenciar e sair de lá com alguma coisa nova. Ah, muito legal. Fiquei pensando um pouco na ecopsicologia, né? Não sou especialista nisso, mas algo que eu aprendi, que eu achei que fez muito sentido, é a gente pensar até na questão das estações, né? Ou até de observar ali uma árvore que vai ter períodos em que ela vai estar seca, vai ter períodos que ela vai estar super viva ali, florescente, né? Questão de um inverno, às vezes a gente precisa se recolher, ficar mais reflexivo também, né? Então, muito legal, assim, que você tem essa imersão, né, na natureza e também consegue se perceber quando você quer viver outras coisas, né? Achar um equilíbrio nisso também, né? Eu pensei, vou te cortar, desculpa, vou pegar a fala da Andressa, porque a gente já conversou bastante sobre isso, né? A antroposofia traz essa questão dos ciclos, né? Os tempos. O Ayurveda também traz isso, né? As estações. Então, a gente viver as estações, perceber as estações, inclusive entender, né? Em que estação eu nasci, se foi no outono, no verão, no inverno, o que que isso diz para mim, qual o meu ritmo interno e de que forma eu consigo perceber, né? E aceitar e trabalhar, viver dentro desse meu ritmo interno, que tem muito a ver com essa conexão que a gente tem com o mundo, né? É como eu sinto o mundo, de que forma eu percebo o mundo, é ser no mundo, de que forma eu sou. Cada um de nós é de uma forma. Então, eu acho que nesse sentido, né, todo esse pensamento sobre a autodireção, né, essa autopesquisa, esse autoconhecimento, que, né, a psicologia traz para a gente, a psicanálise traz para a gente, a filosofia traz para a gente, os conhecimentos, a nossa percepção, nosso olhar para o mundo traz para a gente, é aquilo que ao longo da vida vai nos melhorando, né? Vai nos desenvolvendo e nos trazendo para esse lugar. Para mim, a natureza, ela é, assim, fundamental. Eu hoje moro num lugar menor, perto da praia, então, para mim, um dia perfeito é o dia que eu consegui acordar, peguei minha bicicleta, fui até a praia, caminhei, mergulhei. Se não deu para mergulhar, eu molhei meu pé no mar, né? Fiz minha conexão, e aí sabe, é um lugar de autorregulação. Se não dá para fazer isso, aquilo que a Su falou, de repente, senta embaixo de uma árvore. Eu fico observando meus cachorros, né? Vocês têm cachorro também, observo minha gata. Então, assim, essa observação desse movimento, né? Da natureza, dos animais, eu acho que eles nos ensinam muita coisa, e para mim, Gabriela, me traz uma autorregulação, né? Que é isso, nesse momento da crise, como a Su falou, e não tem nada de errado no que você falou, a gente está falando da experiência pessoal de cada um, ninguém está aqui querendo ser científico, né? A gente está trazendo uma vivência, viver a crise é super fundamental. A gente se conhece numa crise. É bom viver uma crise? Ah, claro que às vezes não é, né? Não é. Às vezes a gente pode se machucar numa crise. Tem pessoas que, né, têm crises muito profundas. Mas, ao mesmo tempo, ela pode trazer ali uma reflexão. Desde que
a gente tem essa capacidade reflexiva, tem apoio também, né? Tem a rede, tem com quem trocar, com quem falar, às vezes com quem pedir ajuda, enfim, eu acho que é um pouco de tudo isso, né? Sim. Adorei você falar dos ciclos e tal, porque na perspectiva da aprendizagem ágil e autodirigida, a gente também está quebrando esse paradigma que na escolarização a gente traz que é tudo linear, né? Que é assim e tal. E na perspectiva do ágil, a gente tem o ciclo ágil, a gente aprende em espiral. Então tem muito a ver com os ciclos mesmo, a gente entender esse tempo de cada um, né? Pera, mas qual que é o momento que essa pessoa está vivendo? Ela no momento mais introspectivo ali, né? Ela está no momento mais expansivo. Enfim, isso tudo que a gente está falando é realmente muito mais do que um método ou sabe, uma metodologia. É uma forma mesmo de perceber o mundo, é uma filosofia de vida, de como você olha para o outro e compreende o outro como um ciclo, né? Como alguém que está no ciclo dele, que tem os seus tempos. Enfim, gostei muito que a gente tem chegado sempre nesses mesmos lugares, assim, nas nossas conversas, eu e Gabriela, sabe? Ou a gente vai falar do tempo, dos ciclos, dessa questão da autorregulação, que eu acho que é muito. Uma coisa interessante que eu me lembrei também de trazer ouvindo você é que isso é algo que é muito difícil para as pessoas típicas entenderem, eu acho, até hoje. Assim, quando eu conheço alguém, eu começo a me relacionar amorosamente com alguém, a primeira coisa que eu falo, olha, então, eu sou TDAH. A gente vai, imagina, todo mundo é um pouco, né? A gente já começa assim. Mas o que eu entendi disso aí que você falou de ir para o mar e nananã e tudo isso, é que, de fato, eu tenho que fazer mais coisas. Não, tenho. Eu tenho que fazer mais coisas para me autorregular. Tipo assim, esse tempo que eu preciso de manhã, o meu tempo de acordar e não falar com ninguém, e as minhas práticas, e toda uma coisa assim que eu fui encontrando, e eu me autocobrava por isso, porque a outra pessoa foi lá, em 10 minutos já acordou, a minha já saiu para trabalhar, tomou um café rapidinho, e eu queria achar que ia ser tudo bem comigo. Dormir qualquer hora, não dá, né? Mas eu entendi também, olha aí, ó, mais uma coisa boa para quem é neurodivergente, de repente pegar isso aí que eu vou falar. Eu posso demorar um tempo maior para me autorregular, mas quando eu estou autorregulada, eu entendi que eu vou assim, ó, muito além, sabe? Então é isso, assim, a gente não trabalha de um modo linear e padrão, mas se a gente consegue perceber toda essa nossa divergência do ser, né? Então isso é uma coisa que não, então é isso, então eu preciso aqui. E eu tenho me dado agora como autônoma e empreendedora e mais madura e tudo isso, eu tenho me dado, não, é isso, agora eu não vou, agora eu não posso, agora eu estou aqui me autorregulando. Só que quando eu consigo estar inteira, acho que só agora na minha vida que eu consegui chegar próximo do que é a minha potência, o meu equilíbrio, né? Por quê? A partir da minha autodireção. Porque se fosse a partir de como o mundo quer que eu funcione, ou de como me dizem que é certo, até hoje eu não estava funcionando, sabe? Então, acho que junto com essa autodireção vem uma autopermissão, né? De, não, eu preciso de mais tempo aqui, eu não vou conseguir trabalhar igual a maioria das pessoas, que trabalham das 9 até as 18 horas. Eu acho que também bem interessante olhar, né, para a questão do empreendedorismo, né? De olhar para isso do ciclo também, né? De eu estou no momento de semear, estou no momento da colheita, onde que eu estou, né? Eu acho que sempre que a gente traz a palavrinha processo, para mim, pelo menos, já tira um peso enorme. Não sei para vocês. Ela falou a nossa palavra, né? Confia no processo. A gente tem uma frase no AEC, porque é isso, assim. Na educação, a gente tem muita ansiedade de ver o resultado. Agora, falando um pouco de educação. A gente quer muito. A criança, isso... Gente, mas tá todo mundo, né? Então,
também é mudar essa lente que a gente olha o mundo e que a gente percebe e confiar mais nesses ciclos da vida, né? Sim, pensei nisso, né? Confia no processo, confia que dá, né? Por quê? Porque às vezes a gente não está com clareza de como a coisa está para acontecer ou está acontecendo, né? A gente está na ansiedade de querer que ela se resolva. E a vida é ciclo, a vida é processo ou é jornada, como você quiser chamar, né? Há um caminho, há passos a serem dados, há coisas a serem aprendidas. E, nossa, eu estou tão feliz com essa nossa conversa. Achei que a gente está falando de coisas tão bacanas e tão legais, assim, e acho que as pessoas vão se identificar, né? Porque é isso, às vezes a gente fica pensando nessa coisa do TDAH e, tem que fazer diagnóstico, não tem, para que isso, para que aquilo, agora é todo mundo é um pouco. É a mesma coisa que a gente escuta dentro, né, também no autismo e tal, mas não é só sobre isso, é sobre quem somos, né? De novo, me vem isso, né? Sobre como entendemos o mundo, percebemos o mundo. E às vezes uma pessoa com TDAH é muito, né? É muita energia, muita intensidade, é muita criatividade, é muito desejo de estar, de realizar, de fazer, de trocar, de falar, ou de estudar, ou de, enfim. E aí eu acho que com o tempo, né, com esse entendimento desse ritmo interno e também desse ritmo externo do mundo, a gente vai aprendendo aí a se colocar. Agora, eu entendo também que a sociedade como um todo, né, ela precisa parar um pouco, talvez, e quebrar uns certos, os paradigmas que estão aí tão estruturados, né? Tem que ser assim, tem que ser dessa forma, né? Por que que existe, talvez, né, as denominações, o deficiente, porque ele não é eficiente, a partir de qual paradigma, sobre qual olhar. Então, são tantas coisas que eu acho que a gente precisa repensar enquanto civilização, que vem de encontro com tudo isso aí que a Su trouxe, a gente refletiu, né? Quanto que uma criança se sente cobrada se ela não consegue se alfabetizar aos 6. Hoje, gente, as crianças são alfabetizadas aos 5 anos, isso. É assim, para que essa pressa? Não trocou nem os dentes ainda e já está se alfabetizando, né? A antroposofia fala sobre isso. Opa, pera lá, precisa cair alguns dentes, porque é a hora que ali a caixa, né, cerebral fechou, então há um amadurecimento neurológico para, a partir disso, né, se propor uma alfabetização. Então, assim, eu acho que é bastante coisa, né? Eu estou bem feliz. Não sei se vocês querem trazer mais alguma coisa. Acho que a sua é aquelas convidadas que a gente, opa, volta aqui, né? Vamos falar um pouco mais sobre isso. A gente começou também, né? Vou fazer nossa propaganda, porque a gente começou um videocast mais específico, bem voltado para essa coisa da educação, né, Su? A gente está começando a desenvolver isso agora também para pensar, né? Para que a gente consiga pensar em outras formas, simplesmente isso, outras formas de pensar sobre o que é o aprender. E vou deixar, quando a gente subir o vídeo, teu Instagram, Su, né? Assim como fica o nosso, para que as pessoas possam conhecer teu trabalho, de repente ver foto do ALC, né? Ver a nave aí que você construiu e pesquisar mais e de repente trocar com você, famílias que têm crianças neurodiversas em casa, que buscam uma mentoria, né? Que possam também se conectar com você e entender como funciona esse processo, que eu acho que isso independe se a criança é escolarizada ou não, se ela é homeschooling ou não, enfim, independe, né? É um processo quase terapêutico ali, né? De estar pensando sobre essa educação. É isso. O que vocês. Não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa, Su, Andressa, se vocês estão tranquilas.
Adorei o convite. Deixa eu ver, Andressa, então. Não, eu ia dizer que por hoje eu estou contemplada, mas que eu acho que a Su tem que voltar aqui algumas vezes, né? Até fiquei pensando, né, se numa próxima se você poderia falar até sobre essa diferença mesmo, né, de como que seria, né, uma sociedade aplicando isso, né, em larga escala, né? Porque o quanto a sociedade de hoje cobra demais e aí também culpabiliza muito o indivíduo, né? Então, se você não conseguiu, o problema está em você, né? E o quanto isso faz muito mal, principalmente para mulheres neurodivergentes, que às vezes vão precisar de mais tempo, às vezes vai começar vários cursos e sai no meio do caminho, né? Então vai se sentindo um fracasso. Enfim, vou deixar de gancho aí para uma próxima, se te for interessante. E já queria te agradecer muito, que foi bem legal te ouvir. Ai, gente, adorei. Tô bem feliz mesmo também de estar aqui com vocês. Eu aprendo, tipo assim, realmente eu já escrevi para Andressa, a Gabriela sabe disso. Realmente transforma a vida da gente, né? Vocês transformaram a minha vida, assim, porque foram coisas que realmente, assim, é isso, né? Da gente se sentir o cocô do cavalo do bandido, para a gente se sentir, opa, essa sou eu, essas são minhas capacidades, a gente traz um pouco mais de coerência. Uma coisa que eu queria trazer para fechar, então, é que, como uma curiosa da aprendizagem, eu tenho um encantamento pelo ser humano. Eu sou apaixonada por ver o desenvolvimento humano, acho incrível. E o que eu acho que talvez a gente pudesse experimentar, como uma provocação que eu quero deixar, é a gente olhar para o estranhamento não como algo ruim. Aquilo que me causa estranhamento me causa curiosidade, me causa interesse. E não necessariamente eu preciso ter uma aversão. Eu acho que isso faz parte da escolarização e do capitalismo e do mundo como ele é. O diferente é o errado, né? E eu, como uma boa neurodivergente que sou, não quis acreditar nessa história. O diferente, peraí, mas nossa, eu nunca tinha visto uma leitura de mundo dessas, uma visão. Opa, peraí, como é que essa pessoa funciona, né? Então, de despertar a curiosidade pelo estranhamento, porque o diverso, a diversidade, ela enriquece muito. Pode ser difícil, pode ser estranho, pode ser um processo, mas o quanto que o mundo cresce quando a gente consegue olhar para toda essa diversidade, né? Porque estamos aqui, somos diversos, e Deus nos fez assim, diversos. Se fosse errado, a gente não estava aqui, né? Eu acho que é só a gente. Isso é a minha área, que é a educação, então é isso. Quero agradecer demais o convite. Podem me convidar quantas vezes quiserem. Eu sinto que eu estou numa fase também, né, desse perfeccionismo, desse nunca me satisfazer e tal, e agora eu não, agora eu estou satisfeita, assim, no sentido de que me sinto bem feliz e bem disposta para estar falando mais e mais sobre isso, e no mundo ideal, adorei, Andressa, que o mundo inteiro conheça sobre autodireção, essa é a minha utopia. E vamos que vamos. Obrigada, queridas. Foi uma alegria estar com vocês. A gente que agradece, né, Andressa? Obrigada, Su. Foi muito bom mesmo. E quem sabe um dia vai deixar de ser uma utopia, né? Vamos. É de trabalho de formiguinha, de um por um, que a gente vai indo, né? E vai mudando aí a cabecinha, o ser, enfim. É assim que a gente muda uma sociedade. Um beijo para vocês. Então, a gente Beijo. se vê no nosso próximo episódio. E quem puder, compartilhe o nosso vídeo para que esse, né, conhecimento, o nosso diálogo possa chegar para mais pessoas. Até! Tchau, tchau. Obrigada.